Ele até falou aqui, todos nós temos um lado fraco, que feito um sindicato, então aqui ele já dá uma pontada no sindicato, engraçado que nos Estados Unidos parece, né, mesma coisa que no Brasil, não é exatamente mal intencionado, mas ainda assim, no final do dia, quer receber o máximo de crédito e de atenção pública por ter feito o mínimo. Então o sindicato ele não surge para fazer algo ruim. Entretanto, a gente percebe que o que eles querem é apenas um reconhecimento por fazer nada, ou fazer o mínimo, que na verdade é o que nós também somos. Nós queremos ser reconhecidos o tempo todo, muitas vezes porque a gente fez o mínimo. Quer ver um exemplo? Quando a pessoa fala, eu encontrei tantos reais e devolvi. Ou, me devolveram o dinheiro que acharam. E a gente fica, nossa, que pessoa legal. E não, na verdade, todo mundo É a tem que sua fazer isso. obrigação. Não é o fato dos outros não fazerem que torna dela uma pessoa incrível. Quando o filho quer ser condecorado porque ele limpou a casa e lavou a louça. Sendo que ele mora na mesma casa Sim, que ele sujou, inclusive. Então, isso é uma questão de ego também e que a gente precisa, mais uma vez, ser autovigilante em relação a isso. sim. E aí ele fala aqui sobre que o foco desse capítulo é falar sobre a tá difícil hoje, hein? Tagarelice. E ele fala de um filósofo chamado Kierkegaard. Eu nem sabia que esse filósofo existia, mas esse filósofo diz o seguinte: a mera tagarelice antecipa a fala real e expressa o que ainda está no pensamento, né? A mera tagarelice antecipa a fala real e expressar o que ainda está no pensamento enfraquece a ação por antecipá-lo. Uhum. Então você, basicamente, tá ficando nervoso com a situação e começa a falar, né? E ao falar, você está antecipando a sua mentalidade. Na verdade, você não pensou o certo o que você quer falar, o que você não filtrou a mensagem e passou. Você falou direto assim. E às vezes você fala uma besteira, você pode antecipar uma mensagem que você não queria passar naquele momento, e você pode perder um, um contrato, um potencial cliente, por exemplo. Então, existe a forma certa de falar. E quando você está na sua racionalidade, você não é levado pela emoção, pelo nervosismo, você fala corretamente. Então, o melhor é economizar palavras e deixar o seu interlocutor fazer perguntas para você responder de acordo com a dúvida dele. Às vezes você fala uma coisa que nem é dúvida dele, mas ao falar, você cria uma dúvida e pode fazer ele não comprar de você. Sim, ele até fala aqui que o poeta Hesíodo falou justamente isso que o João falou, só que em outras palavras. Ele fala que o maior tesouro de um homem é uma língua econômica. E ele também diz, não agora o poeta, mas o próprio Ryan, que o silêncio é o descanso dos fortes e dos que têm confiança em si. Porque se eu confio em mim o suficiente, e mais uma vez, se eu sou fiel a mim, como né, o Shakespeare escreveu em um dos personagens, dando conselho para o seu filho, eu não tenho por que falar. Eu sou ah, totalmente consciente da minha capacidade e que na hora que chegar ali uma situação, eu terei completa capacidade de atingir as expectativas do meu cliente ou do meu gerente e eu não tenho que ficar falando. Só que infelizmente a gente percebe que no mercado a gente tem que saber se vender, a gente não tá dizendo aqui que agora você vai se tornar um monge tibetano que não vai falar mais nada porque não, você provavelmente vai perder oportunidades de carreira se você não se vender, se você não amaciar o ego. A questão é quando é ser fiel Amaciar o ego coisa dos do outros. outro, exatamente. Mas saber também mostrar os seus dotes aí. Sim. Mas, em contrapartida, quando você lidar com você mesmo e quando você parar para olhar para si, tomar cuidado até que ponto você está deixando o ego te atingir. Você vende isso no mercado, mas quando você volta para casa, que é você mesmo, você se conscientizar disso. E aí ele fala sobre esse preenchimento do vazio, né? Que as pessoas antes querem preencher um vazio. Então, se você está sentado numa mesa, só você mais uma pessoa e tá aquele silêncio, fica meio constrangedor. Então, você quer preencher, começa a falar para preencher aquele vazio. E ele dá o exemplo do Marlon Brando, que é um ator bastante calado, se é que isso existe. E entre aspas ele diz, é aterrorizante para a maioria das pessoas. Isso quem está dizendo, acho que é alguém que trabalhou com o Marlon Brando, né? Marlon Brando é aquele cara que faz o Don Corleone, Poderoso Chefão. E é quase como se fôssemos atacados ou confrontados pelo silêncio, especialmente quando permitimos que o ego nos engane ao longo dos anos. Então você está esperando que a pessoa te ofenda, ou por exemplo, que a pessoa converse com você e ela não está conversando. Então você se sente acuado, você se sente constrangido. Mas aí ele finaliza aqui dizendo o seguinte: deixe que os outros se congratulem entre si enquanto você está de volta ao laboratório, ou à academia, ou procurando emprego, ou trabalhando, né? Então você tem que
fazer o seu. Claro, como a Vitória falou, tem momento que você tem que se vender, mas você tem que se vender fazendo o seu trabalho, não fazendo o mínimo e querendo uma regalia por conta disso.